Todos de pé, aclamemos o Santo Evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviram tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós temos assim a graça de ter a palavra de Deus nestas leituras para nos enriquecer no início desta nossa semana eucarística. Absolutamente neste dia em que nós meditamos a primeira dor da Virgem Maria, temos no Evangelho a questão da fidelidade. Se você prestou bem atenção, quem é fiel nas pequenas coisas será também fiel nas grandes coisas. Quando olhamos para a trajetória da Virgem Maria, quando nós lemos no Evangelho de Lucas os primeiros capítulos, ou quando vemos bodas de Caná em João capítulo 2, ou quando olhamos lá nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, quando Maria está com aquela primeira comunidade reunida com a igreja que nascia, percebemos da seguinte maneira: a Virgem Maria realmente foi fiel nas pequenas coisas. Por isso, ela foi fiel
também nas grandes coisas. Qual foi a maior, podemos assim expressar, uma das maiores coisas em que Maria Santíssima precisou manter-se fiel, precisou manter-se em pé, foi diante da cruz. No momento sublime da salvação da humanidade, no momento em que o seu Filho Jesus estava se entregando ao Pai pela nossa salvação, por cada homem, por cada mulher, ali estava a Virgem Maria, sem entender muito bem. Ela era humana, como eu e você. Não é que Nossa Senhora sabia tudo o que estava acontecendo, não é que ela compreendia tudo, tanto que no Evangelho de Lucas nós iremos encontrar em vários momentos. Ela não entendia o que estava acontecendo, então ela guardava e meditava sobre todos aqueles fatos em seu coração. Ou seja, Maria Santíssima, uma mulher contemplativa, uma mulher que não era impulsiva no sentido de levar as coisas do jeito que dá. Não, Maria, pelo que nós vemos na Bíblia, era aquela pessoa de Deus, querendo levar a vida do jeito de Deus, como Deus quer, da maneira como o Senhor se agrada. Por isso, o Evangelho hoje nos ajuda a refletir. Fidelidade nas pequenas coisas, para sermos também fiéis nas grandes coisas. Olhando para a profecia de Simeão, encontramos este texto lá no Evangelho também de São Lucas, que é riquíssimo quando se fala sobre a infância de Jesus, e claro, na infância de Jesus entra juntamente Maria e José. E ali na profecia de Simeão, obediente à lei de Moisés, se você pegar o livro do Êxodo ou o Levítico, vai dizer assim, que é para apresentar no templo, diante do altar do Senhor, o filho primogênito. Maria e José, judeus obedientes, eles seguiam os 10 mandamentos, eles seguiam as leis de Deus, levaram então o menino Jesus para apresentar. Quando apresenta, o velho Simeão, pelo que diz também o Evangelho de Lucas, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem que vivia na oração e esperava a consolação do povo de Israel. Que seria a consolação do povo de Israel? Seria justamente a chegada desse Salvador. Não sabiam de onde vinha, quando é que ia chegar, mas Simeão, movido pelo Espírito de Deus, ele percebe que aquela criança, nos braços daquela pobre mãe de Nazaré, esta criança é o Filho de Deus, é este o esperado das nações. Simeão levanta a criança e ora a Deus, agora, Senhor, podes deixar o teu servo ir em paz. Os meus olhos viram a tua salvação, a luz que vai iluminar as nações e a glória para o povo de Israel. E depois desta oração de louvor, que Simeão engrandece a Yahvé, por ter aqui o Filho de Deus nas próprias mãos, ele olha para a mãe, ele olha para a Virgem Santíssima e diz assim, quanto a ti, uma espada transpassará a tua alma. Está lá no Evangelho, está lá na Bíblia. Uma espada transpassará a tua alma. Vão ser revelados os pensamentos de muitos corações. Sabe por quê? Este menino vai ser causa de queda e de elevação para muitos em Israel. Jesus será um sinal de contradição. Eu dizia hoje na missa da manhã, conversando com as mães que estavam presentes na missa e que também aquelas mães que nos acompanham pela transmissão, pela internet. Imagine a senhora que é mãe, vamos fantasiar a situação, porque ali não era o batismo de Jesus, mas vamos fantasiar de um jeito para a gente entender. A senhora leva o filho para a igreja para ser batizado. Lá, depois do batismo, o sacerdote olha para você e diz assim, essa criança vai te esquentar a cabeça, você vai sofrer muito por causa desse menino, ele vai ser contraditório, vai ter muita gente que vai amar ele, vai ter muita gente que vai odiar. Como é que a senhora ficaria com
digamos, com uma profecia desse jeito, com uma fala dessa de um sacerdote. Foi mais ou menos isso, humanamente falando, que aconteceu com a Virgem Maria. Ela desprevenida, porque ela não, repito, não é uma deusa, Maria humana como nós, claro, Imaculada Conceição, sem o pecado, tudo que nós sabemos e acreditamos pela fé da Igreja, mas era humana, como cada um de nós. Então, esta surpresa que vem ao coração de Maria pensando, eu vou precisar orar muito, me preparar muito, porque realmente essa criança não é minha, ela é de Deus. Já pela anunciação e muito mais agora, por essa profecia de Simeão. Queridos irmãos e irmãs, vamos pensar uma coisa. Esse Jesus de Maria, esse Jesus apresentado no templo, no momento da profecia de Simeão, há 2020 anos atrás, parece-me que esse negócio de que ele é sinal de contradição não ficou 2000 anos atrás. Perceba que Jesus, na humanidade, de certa maneira, ele sempre foi um sinal de contradição. Nos nossos últimos tempos, agora, Jesus tem sido mais ainda sinal de contradição, muito mais. Semana passada, retrasada, se não me engano, quais foram as notícias que bombavam na internet, no Facebook? No Chile, igrejas católicas, detalhe, sendo queimadas, acompanharam isso, com certeza. Igrejas queimadas, frases nos muros das igrejas, queremos morte a Jesus Nazareno. Pensa, sinal de contradição. Por que mais que isso? Em vários lugares do mundo, a nossa fé ela não é mais aceita. Ou melhor, não sei se ela foi muito bem aceita até hoje pelo mundo todo, mas nos últimos tempos, perceba, nós estamos passando por um momento de contradição. Jesus não é bem-vindo em muitos lugares. Jesus não é bem-vindo na sociedade de hoje. Pode notar, não é? Mas nós somos uma sociedade cristã. O nosso Brasil é um Brasil 80% católico. Conversa, isso aí já baixou. Nós não somos mais divididos entre católicos e evangélicos. Hoje nós somos católicos, evangélicos e grande parte ateu. É a nova realidade. Às vezes falam do novo normal, aí do coronavírus, a nova realidade da fé é essa. Nós temos essa terceira via hoje. Muitas pessoas que não praticam nenhuma religião e que não se importam com Jesus Cristo. Nem para lá e nem para cá. Tanto faz Jesus Cristo para mim. Eu sei porque ando nas missões. Em muitas famílias que a gente chega para fazer a bênção, acontece isso. A gente pergunta para não ofender a família e tudo mais. Qual é a sua religião? Alguns dizem, sou católico, etc. Outro, não, eu sou evangélico e dá o nome da denominação. Mas muitas famílias hoje, a gente encontra nas missões que diz assim, olha, eu fui dessa religião, eu fui daquela, mas hoje eu não sou nem de nenhuma religião, estou muito bem assim. É a terceira via, é o terceiro momento que estamos vivendo. Pessoas em que Jesus realmente é sinal de contradição. Não me importo com ele, ou até ele me incomoda. Existe isso também. Jesus nos incomoda de alguma maneira. A noite de hoje, nossa abertura da Semana Eucarística e Mariana, vamos olhar para essa profecia de Simeão. Vamos olhar para este coração de mãe transpassado e pensar, também nós passamos por momentos assim como ela passou. Com certeza você, eu sei por mim, nós passamos por esses momentos dessas dores, dessas dificuldades na vida. Agora Maria teve um diferencial. A força não vinha dela. Maria sabe muito bem disso. A força vinha de Deus. Aí a primeira leitura nos ajuda a pensar. Quando o apóstolo Paulo escreveu à comunidade dos Filipenses,
hoje aparece aquela frase que muitos de vocês com certeza gostam: tudo posso naquele que me fortalece. Estava ali hoje, viu como muita gente sabe de cor essa frase? Hoje nós escutamos ela na primeira leitura. Tudo posso, com certeza. Quando a Santíssima Virgem via que as coisas não estavam lá muito de acordo e que ela estava enfraquecida, que ela precisava de Deus, era a força de Deus que a sustentava. Por quê? Porque ela era uma pessoa de oração. Ué, Frei, como é que o senhor sabe? O senhor não viveu com Nossa Senhora? Ué, no Evangelho de Lucas, quando ela visita a prima Isabel, depois que Isabel saúda, a primeira coisa que Maria faz é rezar. Primeira coisa, ela não correu tomar café, ela não foi pedir um pão de queijo. Aqui tem esse negócio, né? Até porque lá não tem, não é? A Palestina não tem pão de queijo, mas a primeira coisa foi rezar. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque o Poderoso fez em mim grandes coisas, santo é o seu nome. Veja, mulher orante. Por que é que Nossa Senhora foi forte? Porque ela orava. Ah, mas Frei, eu não sei. O cerco, graças a Deus que chegou o cerco de Jericó, porque eu estava tão fraco, estava tão fraca, tão abatida, não sei o que fazer para ser fortalecido. Eu sei, ela te ensina e me ensina a oração. Ser pessoas orantes, homens orantes, mulheres orantes, crianças orantes, jovens orantes, idosos orantes, sacerdotes orantes, irmãs religiosas orantes. Se nós não formos homens e mulheres de oração, do jeito que foi a Virgem Maria, não pense que vai ser forte. Nenhum de nós consegue ser forte sem oração. Por quê? Porque a oração nos coloca no trilho para Deus. Sem oração, nós vamos fazendo o nosso trilho que não vai dar certo. Nos perdemos. Que essa semana eucarística do cerco de Jericó nos ajude e conscientize para nos fortalecer diante de pandemia, diante de dificuldade econômica, diante de crises familiares, diante do que for. Ser orantes como a Virgem Maria, confiando no Senhor, porque Ele é realmente nossa força. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cantemos o ofertório.